Fala galera, beleza? Também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, a Anvisa, a agência aqui brasileira, ela acabou de deliberar a regulamentação do canabidiol, que é um dos componentes, né, da maconha, para ser usado para fins medicinais, então medicamentos, pomadas, enfim, para usar contra epilepsia, ataques nervosos, até tratamento de câncer. Isso quer dizer então que a partir de agora vai ser regulamentado o uso da maconha, vai poder liberar geral, nossa, cocaína, tudo tal? Não é bem assim, hein? Se você quer saber como que isso vai funcionar e quer saber muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, quando a gente fala da maconha, a maconha é uma substância orgânica, existem vários componentes dentro dela, né? Dentre esses componentes tem o THC, que é o componente alucinógeno, que existem algumas pesquisas que dizem que também faz bem para algumas coisas, tá? Apesar do efeito alucinógeno que tem, faz bem para alguns tipos de tratamento, para depressão, etc. Que não é isso que está sendo liberado. O que está sendo liberado para medicamentos é o canabidiol. O canabidiol que, quando isolado, ele serve para uma série de tratamentos. Aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, quando a gente tinha, por exemplo, comprovadamente, o canabidiol funciona para vários tipos de doença. Quando você tinha alguém doente e que precisava desse tipo de medicamento, ele era obrigado a entrar com um pedido na justiça e a justiça liberava, dependendo do caso, a importação do medicamento, porque aqui no Brasil era proibido de ser feito. Então, basicamente, o que a gente está falando? Que existiam pessoas doentes no Brasil, que sabem que existe o tratamento, mas que por uma legislação completamente imbecil, não poderiam importar esse medicamento aqui no Brasil, e você tinha ali um pai, uma mãe, etc., vendo seu filho passando mal, vendo seu filho morrendo, e sabendo que tem o medicamento, mas por questões burocráticas, e de verdade, por puro preconceito, não existia a liberação do uso desse medicamento aqui no Brasil. A Anvisa agora regulamentou. Então agora aqui no Brasil você vai poder criar, você vai poder vender, né, vai poder comercializar medicamentos com canabidiol. A grande questão é, ainda não está liberado no Brasil a plantação, então você não pode plantar maconha para extrair esse elemento que te interessa. Isso quer dizer na prática que a gente vai ser obrigado a importar maconha de outros países, caso alguma indústria farmacêutica queira produzir aqui no Brasil esse elemento. Ou a gente vai poder importar o medicamento como um todo aqui para o Brasil, claramente, tá? Isso vai fazer com que poucas empresas tenham acesso a essa tecnologia, né? Toda essa regulamentação, porque com certeza vai ter uma fiscalização muito grande, uma alta arrecadação de impostos em cima disso, e o medicamento vai acabar ficando muito caro. A gente sabe, isso foi matéria, galera, até de grandes jornais no passado recente, que existem medicamentos com canabidiol sendo comercializados no Brasil. Só que sabe aquele mercado negro? Aquele mercado que na verdade não poderia acontecer? Exatamente, nesse tipo de mercado. A grande questão é, com essa, digamos assim, regulamentação, com a descriminalização, poder usar canabidiol, mas com esse alto custo, é bem provável que somente as pessoas de uma classe mais alta mesmo continuem tendo acesso a esse tipo de medicamento. Pelo menos vai melhorar, porque antigamente nem essas pessoas poderiam ter acesso, mas as pessoas de baixa renda, né, vão ser obrigadas a ir no canabidiol, que é feito em, por exemplo, indústrias clandestinas, que é feito medicamento de maneira ilegal. Então a ilegalidade ela vai continuar acontecendo justamente por conta dessa alta regulação. A grande questão é, por que era proibido o canabidiol até agora? Porque, convenhamos, galera, ele não traz nenhum tipo de efeito alucinógeno e tem nenhum tipo de coisa contra. De verdade, puro preconceito. Puro preconceito, porque a gente tem uma sociedade extremamente conservadora. De só ouvir falar maconha, o nome já treme nas bases, né? Se eu falo pra vocês, por exemplo, fritura, açúcar, cigarro... Ah, professor, mas é de boa, né? Sabia que existe mais gente que morre hoje de infarto, por exemplo, do que de overdose de maconha? Tem mais gente que morre hoje, por exemplo, de diabetes causado pelo consumo excessivo de açúcar, problemas mentais relacionados ao uso excessivo do açúcar, do que por uma overdose de maconha? Ou então pessoas que morrem por conta do álcool, do tabagismo, do que pela maconha? Não estou aqui incentivando o uso, claro que não, tá? Mas eu acho que assim, o Estado ele não tem que ter a capacidade de falar, não, você não pode usar porque isso faz mal para você. Se a gente fosse criminalizar tudo que faz mal, então imagina, a gente tem uma sociedade que criminalizaria álcool, que criminalizaria jogos, que criminalizaria tudo e faria todo mundo acordar às 6h30 da manhã para fazer uma corrida matinal pela sua cidade, porque isso faz bem para a sua saúde. E aí, é isso que você quer?
Ah, não, mas é que eu sou contra a maconha. Você é contra, sabe o que você pode fazer? Você pode não usar, né? Olha que bela ideia. Mas agora, não pegue o seu filtro e aplique para outras pessoas só porque você acha que não é legal. Se você acha que não é legal, não usa. Mas fato é, galera, eu particularmente também não acho que é interessante. Acho que a maconha, ela existe em algumas partes boas, né? Mas o THC, por exemplo, aparentemente traz muito mais. Não sou biólogo, tá? Não sou especialista nisso, mas traz muito mais malefícios do que benefícios para o nosso corpo. Mas se a pessoa quiser usar, usa. Se a pessoa quiser beber 5 litros de Coca-Cola por dia, bebe. Se a pessoa quiser comer 35 coxinhas por dia, coma, galera. Vai fazer o quê? Tem que ter campanha de conscientização que não faz bem. Mas agora, criminalizar, restringir o uso, parece uma medida bastante autoritária do Estado. O Estado reprimindo qualquer tipo de manifestação, de coisa que eu quero fazer com o meu corpo. O corpo é meu, percebe? Se o uso da maconha tornasse, por exemplo, as pessoas mais perigosas ou coisa que valha, aí beleza, até entendo, vai, que nem a gente pega drogas mais perigosas, né? Pega o crack, etc. Aí, realmente, na minha opinião, porque essa pessoa ela consome, ela corre o risco de agredir outras pessoas, fica mais violenta, enfim. Mas agora, a maconha, galera, convenhamos, qual que é o tipo de problema, percebe? Mas em nenhum momento a gente está tendo, galera, um passo em direção à descriminalização ou à regulamentação, né? Ou à legalização da maconha, tá? Isso foi um passo importante porque previne uma série de doenças usado como medicamento, mas não pensem vocês que são mais progressistas que são caminho na liberação do uso da maconha. Tá muito longe disso. E de verdade, com esse congresso extremamente conservador, que quer ficar se metendo na vida das pessoas a todo custo, você não pode casar com não sei quem, você não pode se comportar desse jeito, você não pode usar o que você quiser, a hora que você quiser. Ou seja, você tem que se comportar da maneira que eles acham bom, percebe? Com esse congresso extremamente conservador, não que todo conservador seja assim, tá? Mas com esse congresso extremamente conservador que a gente tem nesse momento, com essas políticas que eles têm na cabeça nesse momento, tá anos-luz da gente ter um debate um pouco mais sério a respeito da criminalização ou da legalização ou da descriminalização da maconha. Tudo bem? Mas foi um passo importante, né? Pelo menos agora as pessoas não vão ver seus filhos, né? Enfim, parentes morrendo sabendo que existe um medicamento por puro preconceito na nossa sociedade civil. Belezinha? Então tá, galera. Então se vocês curtiram o vídeo e concorda comigo, né? Já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Se não, galera, beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!